aqui um trabalhinho. Alguém deixou. Eu acho que ela está ali no banho, em cima. Não temos micro! Estamos sem som. Já temos. Já temos? Já temos. Alô? Fala aqui, Tá. fala aqui. Não. Aqui tens. Ok. Sim. Pom, 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 pom. Senhoras e senhores congressistas, à sala principal. Senhoras e senhores congressistas, à sala principal. Quem não retomar os vossos lugares. Pom, 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 pom. Quer para outra vez? Podes continuar. Posso continuar? Vamos. Quem estiver no piso superior, pede-se que faça um salto quântico até cá abaixo. Tem que ser um bocadinho mais alto. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Pedimos que retomem os vossos lugares. Dos presos achados. Muito boa tarde. Aproveitamos para informar todos os senhores congressistas que qualquer objeto perdido ou achado poderá ser tratado na recepção no primeiro piso. Portanto, sentamos agora. Estamos do palco. Precisávamos de dizer para confirmar se vamos dar... Posso dizer mais uma vez para pedir... Sim, exatamente, um bocadinho. Solicitamos mais uma vez que se dirijam à sala Tejo e que retomem os vossos lugares. Muito obrigado. Precisamos de bloqueio. Precisamos de bloqueio. Não. O José estava a tirar. Quer insistir? Sim. Não, agora é tua vez. Senhores congressistas, queiram por favor retomar os vossos lugares para darmos continuidade ao programa do 8º Congresso Espírita Mundial. Só está todo lá fora. Queres arrancar? Ok. Eu sinto-me assim um bocadinho nervosa. Podemos começar? Hã? Força. Muito boa tarde. Mudam-se os apresentadores, mas
Nuno, será que vamos mudar também o programa do Congresso? Excelente pergunta, Isabel. Não, o programa do Congresso é tão bom que é para manter. Muito bem, então assim vamos continuar com a segunda parte desta tarde. Começamos então com Regiane Planner, de nacionalidade brasileira, vem de Viena, Áustria, onde vive. É vice-presidente e coordenadora doutrinária da Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec. É engenheira elétrica com formação em física nuclear. É mestre em ciências em engenharia nuclear. Atualmente é consultora sénior para assuntos de segurança nuclear e gestão de conhecimento da direção da Agência Internacional da Energia Atómica. Hoje, Regiane Planner veio apresentar-nos o trabalho Cosmologia Espírita. Boa tarde, amigos, companheiros de Ideal Espírita, também aos representantes das sociedades espíritas que estão aqui conosco. Muito obrigado também à comissão organizadora desse congresso, que me possibilitou estar aqui. Sou profundamente grata pela oportunidade. Queria agradecer aqui àquele que esteve aqui antes de mim, porque foi Divaldo Franco o grande incentivador da minha vida, da nossa sociedade espírita, Allan Kardec de Viena, e desse trabalho que eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. É um trabalho, uma reflexão que começou há muitos anos e que, por ser parte da minha profissão, eu levei muito tempo para abrir dentro do Espiritismo e para começar realmente a publicar e a falar. Então também tem aqui um desafio pessoal. Obrigado. Nós vamos abordar a cosmologia espírita. O que é a cosmologia espírita? É a criação. Então vamos fazer algumas considerações iniciais para colocar o contexto. Depois vamos falar propriamente na cosmologia espírita e científica, as duas visões, e fazer algumas conclusões. Por quê? Kardec, numa das primeiras perguntas aos espíritos, ele recebe essa resposta, em que diz que onde está a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem, olhem bem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Está na ciência mesmo. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, e o que não é obra do homem, é obra divina. Então, é por isso que estamos aqui, para reverenciar o Criador, para reverenciar a vida e para propor uma reflexão a nós, que muitos já estivemos aqui nessa terra, encarnando, reencarnando por gerações e gerações, alguns ainda trazendo dentro de nós um misticismo, fantasias que não são reais. Então vamos olhar a ciência com o olhar de Deus, com o olhar daquele que nos criou. Claro que não podemos colocar o olhar de Deus dentro de nós, mas podemos buscar a inspiração. Então o nosso trabalho é isso, é uma reflexão sobre os conceitos espíritas, uma reflexão que vem nos surpreendendo há mais de 30 anos, pela atualidade desses ensinamentos, que nada mais provam do que a vida imortal. Se os espíritos nos trouxeram ensinamentos
tão atuais em 1860, há mais de 160 anos atrás, é porque eles já têm um conhecimento maior. E vocês vão ver por que isso acontece. Espero, ou pelo menos vamos procurar entender um pouquinho mais do que por que eles têm esse conhecimento. Vocês lembram de Galileu Galilei? O grande Galileu Galilei. Galileu Galilei foi em 1564, 1642, ele foi o primeiro cientista. Ele inventou o método científico. O método científico, ele procura respostas. O que, quais as causas, por quê. Kardec, como grande educador, filósofo, cientista, também fez a mesma coisa. Então, se Galileu Galilei foi o pioneiro do método científico, também foi aquele grande pioneiro em todas as experiências nessa revolução científica que começou naquela época. Galileu Galilei, dizem que ele descobriu o telescópio, mas ele não descobriu. O que ele fez foi colocar mais lentes no telescópio e poder observar os céus, as estrelas. E aí o que ele descobriu? A Via Láctea. E quando eu entrei aqui e vi as estrelas do céu, sem saber que eu havia usado o mesmo pano de fundo, fiquei emocionada, porque não há como não olhar as estrelas do céu e reverenciar o nosso Criador. Alguém já olhou? Eu adorava olhar as estrelas do céu. Adorava ficar olhando aquele montinho de luzes lá em cima. E eu pensava assim, nossa, como eu sou pequena. Como falta para mim conhecimento. Imagina quantos mundos existem lá fora. A nossa imaginação nos faz voar, né? E assim voei muitas vezes. Mas voando, reverenciava a Deus. Voando, olhando essa miríade de estrelas no céu, a Via Láctea que Galileu Galilei descobriu, eu me ajoelhei, como Divaldo Franco diz, na alma e agradeci. Agradeci estar aqui e agradeço hoje novamente. O outro grande feito de Galileu, para quem é estudioso da doutrina espírita, vá lá na Gênese. A Gênese vai ser o nosso ponto de partida para todo esse estudo. Galileu Galilei, agora Galileu Espírito, desculpem, ele é o espírito que vem se comunicar através de Camille Flammarion, o grande astrônomo francês, para trazer, elucidar, trazer os conhecimentos sobre a criação. Ele faz toda na sua uranografia geral, no capítulo 6, e nós vamos mostrar aqui alguns desses trechos que são bases para as nossas conclusões. Ele vem trazendo um conhecimento que naquela época, vocês veem, não existia ainda na ciência. É claro que eu não posso mostrar toda a Gênese aqui, então nós vamos mostrar pouquinho. Agora, vamos lembrando que a ciência no final do século XIX não era a ciência de hoje. Hoje está todo mundo aqui com celular tirando fotografia. Até eu tirei um monte de fotografia de Divaldo aqui, de Raul, que a gente não via há tanto tempo. Só que até 15 anos atrás nem tinha. Em 1990 não tínhamos celulares. Imagina lá, 1852. Não se conhecia muito sobre geologia. Charles Lyell, em 1830, ele começa a dar os princípios da geologia. Vocês vão ver que se acreditava naquela época que a Terra devia ter uns 4.000 anos, imagina. A origem das espécies havia sido escrita por Darwin em 1859. Quando é que foi escrito o Livro dos Espíritos? Praticamente nessa época. A tabela periódica de Mendeleev e de Maia, depende de quem vocês querem escolher, foi elaborada em 1869. As leis do magnetismo de Maxwell, que são hoje a base da mecânica quântica, surgiram em 1873, depois de Kardec, depois da codificação. Os sinais de rádio que hoje estamos usando aqui, em toda essa tecnologia, foram descobertos por Hertz em 1887. Veja bem o que era conhecido naquela época. E vamos ver o que é conhecido, o que foi ditado pelos espíritos a Kardec. Então a codificação
ela foi escrita entre 1857 e 1868. E a teoria da relatividade de Einstein, 1905. A física quântica, 1900, 1905, 1913, com Planck, com Einstein, com Bohr, tantos desenvolveram a física quântica. Quando eu estudei, metade da década de 70, se estudava um pouquinho, mas não se tinha o conhecimento que hoje temos de uma série de fenômenos físicos. Então, quando nós comparamos a terminologia kardeciana e a ciência daquela época, a ciência de hoje, desculpem, nós vamos ver que é só uma questão de terminologia. Estamos falando, Kardec traz o conhecimento de uma forma para leigos, para quem não conhecia nenhum desses fenômenos que conhecemos hoje. Não se conhecia eletricidade, não se conhecia uma série de leis e forças que hoje são normais no nosso mundo. Mas se nós olharmos com os olhos atuais, vamos descobrir uma por uma. Por quê? Por que estudar tudo isso? Por que olhar o Espiritismo com o olhar da ciência? Para que a gente entenda que nós precisamos alargar os nossos horizontes. É claro que nós precisamos alargar também o nosso horizonte interno. Como diz Divaldo aqui, o nosso coração. Não existe nada maior do que o amor, a caridade, a fraternidade. Mas também é preciso olhar e penetrar nos mistérios do cosmos com o olhar do cientista. Para que a gente vá reconhecer a existência do Criador, manifestado na sua criação, e para que os cientistas possam ultrapassar essas barreiras que hoje ainda impedem a ciência de se desenvolver. Não aceitam o espírito, não aceitam muitos a criação, a divindade. Como progredir? Como ultrapassar essa barreira dos fenômenos? Para nós, como diz Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco em Dias Gloriosos, o Espiritismo, na condição de ciência de observação, penetra nos mistérios da criação, para oferecer o quê? Segurança e paz ao ser humano, impulsionando-nos a avançar nos rumos da integração com a consciência cósmica, nesse nosso evoluir eterno. Então vai nos descortinando os mistérios da criação e nos afirmando que somos espíritos eternos, imortais, eternos só Deus. O que é a base do nosso estudo? São reflexões, podem discordar, podem concordar, são reflexões, algumas bem pessoais, sobre a criação do universo e a formação do Sol e dos planetas. Quem quiser ler mais sobre isso, eu vou dar algumas referências no final, inclusive agradecendo à revista Presença Espírita, que vem publicando há quase 2 anos os meus artigos. Vamos falar um pouquinho sobre a Gênese? A Gênese científica, o que é? É a criação do universo. Só que a Gênese científica, ela olha a criação do universo, que hoje, pela a teoria mais aceita entre os cientistas é o Big Bang, a grande explosão, vamos falar um pouquinho aqui. E ela fala na evolução da humanidade, basicamente apoiada na teoria das espécies de Darwin e com todo um conhecimento arqueológico. A diferença com a Gênese espírita é que a Gênese espírita, ela fala na criação do universo, ela fala na origem e na evolução do ser humano, e ela reconhece nós como seres imortais. Então, pela Gênese kardeciana, existe o princípio material e um princípio inteligente, que somos, de onde somos todos criados, espíritos que somos todos nós, encarnados ou desencarnados. Essa Gênese espiritual nós não vamos falar aqui. Nós vamos nos ater na Gênese material. Como diz Galileu, a Gênese espiritual, mesmo para os espíritos bastante evoluídos, ainda é um mistério. É um dos mistérios da criação. Então, Kardec, o que ele possibilita? A constituição de uma Gênese completa. Enquanto que a ciência ainda nem chegou lá. Ainda estão discutindo. Um dos conceitos mais modernos na física, na ciência, é o conceito de tempo e espaço.
Surpreendentemente, o nosso Galileu também fala, logo nos primeiros itens da Gênesis, no capítulo 6, sobre tempo e espaço. Ele diz, tempo e espaço surgiram como conceitos atuais com Einstein. Depois de 1905, Einstein publica sua cosmologia em 1911. Einstein é que nos ensina que o tempo é relativo. Einstein é que nos dá esse conceito de espaço e tempo que veio a ser provado depois que nós submetemos esse trabalho. Que ainda havia muitos bons cientistas que duvidavam dos gravitons, a partícula que Einstein diz da teoria da relatividade geral, que faz a gravidade. Então, veja bem, isso é 2016. Se vocês pensarem um pouquinho, estamos aqui falando da Gênesis em 1868. Galileu fala através de Camille Flammarion que o tempo é apenas uma medida relativa à sucessão das coisas transitórias. E ele diz também mais adiante que o tempo ele é inerente à Terra e aos mundos. Ele diz, cada mundo inúmeros tempos, porque ele é uma medida relativa. Então a gente começa a entender alguns dos fenômenos espíritas, não? Quando falamos em regressão, quando falamos em visão no futuro, porque o tempo é relativo. O espaço, diz Galileu, ele é infinito, mas não é plano como se acreditava naquela época. Que o espaço é uma curva e é relacionado ao espaço-tempo. Foi Einstein que veio trazer essa definição e essa noção. Então, vemos bem como existe um paralelismo e como nós podemos descobrir a atualidade do pensamento de Galileu espírito. Um espírito que viveu em 1500 e que em 1800 vem na codificação com essa equipe do Espírito da Verdade nos abrir os conhecimentos, sem jamais antecipá-los. Ele não antecipa. Ele ainda diz lá num outro item, que me perdoem se eu não lembro de memória, ele diz, deixemos os mistérios para mais tarde. Cada coisa vai ser desvendada numa época correta. Então, são os mesmos conceitos, palavras diferentes. Vamos olhar um pouquinho mais sobre essa uranografia geral do Espírito Galilei. Ele diz, há um fluido etéreo que enche o espaço, penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Interessante, né? Aí a gente fala, matéria cósmica primitiva. O que será essa matéria cósmica? Não sabemos ainda. Mas a ciência já está chegando um pouquinho mais perto. Não vamos dizer que já chegou lá, porque não chegou, não. Porque Galileu diz que existem inúmeras forças no universo. E nós descobrimos só algumas. Mas o modelo padrão da física, que nós vamos voltar um pouquinho depois, sem chatear muito vocês com teoria, ele define as forças fundamentais conhecidas hoje. Entre essas forças, existe um campo que foi reconhecido há pouco tempo atrás, 1964, que é o campo de Higgs. O Higgs Peter Higgs é um famoso cientista físico inglês, que é um campo que se acha hoje necessário para que as partículas adquiram massa. Esse campo de Higgs foi provado a existência somente em junho de 2012 no CERN, que é a Organização Europeia para Pesquisas Nucleares. Então, esse campo de Higgs, ele permeia todo o universo, interage com todas as partículas subatômicas, dando-lhes a massa. Quando a partícula desacelera, ela perde massa. Quando ela ganha massa. Quando ela acelera, ela perde massa. Então, veja que é um dos campos fundamentais da criação. Teve uma época que eu pensei, puxa, isso até podia ser o campo primordial. É um deles, ainda não podemos afirmar. A segunda afirmação importante de Galileu é que a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido físico,
que eles chamavam éter, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar os diversos centros de criações simultâneas. Aqui temos algumas interpretações diferentes, mas já podemos pensar, como é que o universo foi criado? Pela explosão do Big Bang. Como é que as galáxias foram criadas? Centros de criações múltiplas, diferentes em vários pontos desse infinito que é o nosso universo. Vamos olhar mais uma das afirmações de Galileu antes de passar para a comparação com a física. Ele diz também: as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais desiguais que pareçam, quer do ponto de vista da sua constituição íntima, quer sobre o aspecto de suas ações recíprocas, são modos diversos sobre os quais a matéria se apresenta. Lembram daquele slide que eu mostrei no início da física, das descobertas da ciência na época de Kardec? A tabela química dos elementos foi descoberta por Mendeleev depois de Kardec. Mas uma das coisas que estão ditas aqui é exatamente isso, que o átomo ou as partículas subatômicas vão dar, dependendo das forças que as ligam, das diferentes combinações, vão gerar todos os elementos químicos da tabela periódica. E nós vamos ver, passando um pouquinho mais adiante, desculpe falar um pouquinho do Big Bang, eu sempre tive curiosidade para conhecer o Big Bang. O que é esse Big Bang, essa grande explosão? É bem simples de entender. Houve uma grande concentração de matéria, muito densa, e energia. Então gerou matéria muito densa e temperaturas altíssimas. É como se tivesse um ponto pronto a explodir. E dessa explosão nasce o universo. Essa é a teoria mais aceita para a criação do universo. Veja que após 1 segundo, ainda estava tudo opaco. Por quê? Porque os primeiros partículas que foram criadas foram os elétrons e os quarks. É um nome meio esquisito, mas é isso. Na época que eu estava na escola, a gente aprendia que o átomo era feito de elétrons que rodavam em redor de um núcleo feito de nêutrons e próprios. Era isso? Esse modelo é fajuto já, não é mais isso. Vê só, eu tive que estudar depois para entender tudo isso também. Então, esses elétrons, e agora tem outras partículas, o quark são uma delas, eles apareceram logo em seguida da criação do universo. Mas demora ainda 1 segundo para serem criados os prótons e os nêutrons, que vão gerar o quê? Os 2 primeiros elementos da tabela periódica, o hélio e o hidrogênio. Só com a formação desses 2 elementos é que surgem os fótons, a luz. E para isso vão se passar 380 mil anos, haja tempo, né? Dizem os cientistas. Então, quando os fótons aparecem no universo, ele deixa de ser opaco. Como é que diz a Gênese lá, a Gênese da Bíblia? E fez-se a luz. Não disse quando, mas e fez-se a luz. Então, os fótons são a luz que aparece no universo. Muito depois. Hoje em dia se prova que essa teoria é válida porque os cientistas descobriram a radiação cósmica de fundo em 1964, Penzias e Wilson. Passaram-se 1.600 milhões de anos e começam a surgir as estrelas e as galáxias. Não é uma coisa linda? E nós aqui, achando que somos o centro do universo, loucos somos todos nós. Vamos agradecer ao Criador. Mais adiante, Galileu, eu sou apaixonada por Galileu, tá? Me desculpem. Quando você lê um trecho desses com um espírito tão grandioso, tão sábio, e que se diz ainda tão humildemente, tão pouco conhecedor dos mistérios da criação, a gente vê em frente a quem estamos. Ele diz assim: são-lhe inerentes, o fluido cósmico, as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, nesse fluido cósmico que a gente conhece, estão todas as condições, as forças que hoje chamamos os campos, para que a matéria se forme, para que surjam os primeiros átomos, exatamente como diz o Big Bang.
Exatamente. Então, mas Dalene diz, essas múltiplas forças são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. São os nomes que se conheciam naquela época, tá? Hoje em dia, já se fala força eletromagnética, força da gravidade, força nuclear forte, força nuclear fraca. A força da gravidade, nossa, velha conhecida, né? Jogou, qualquer coisa vai cair. Mas a gravidade, ela que dá o equilíbrio em tudo. Ela não está só aqui na Terra, não. Ela faz o equilíbrio de todos os mundos das estrelas. Eles descobriram em 2016 que a gravidade no universo, no espaço sideral, quando duas estrelas se chocam, ela vai criar uma onda, e foi provada, quem quer vai lá na internet e bate. Gravitons, gravidade, frequência, tem um som dessa onda que foi descoberto. É belíssimo. A força eletromagnética, porque estamos aqui, ó, estou falando. E a força eletromagnética naquela época era chamada de eletricidade e magnetismo. A força nuclear forte é aquela força que dá coesão aos átomos. Somos corpo e matéria. Isso aqui é mesa, porque os átomos são dentro do núcleo ligados por essa força forte. É uma força poderosa, não? E a força nuclear fraca, o que é? Ela nos dá tantos benefícios e a gente nem sabia. Radioatividade, decaimento radioativo. Quando estamos fazendo um exame para ver se temos algum câncer ou algum problema físico, até um raio-x é uma força nuclear fácil, é o decaimento radioativo. Vê que é tudo simples na natureza. Os cientistas complicam um pouco, põem os nomes esquisitos às vezes, mas não nesse caso. Deu para entender que, como as coisas são parecidas, que eu não estou forçando a barra? Mais adiante, Galileu diz, saibamos que assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e ulteriores. Quer dizer, antes no tempo, depois no tempo. E que a criação universal não se acha restrita a nós. Acabou com aquela história que o homem pensava naquela época que era o centro do universo. Aliás, Galileu foi um dos que bateu-se contra essa ideia, né? Ele e Copérnico. Inquisição bateu feio nesses dois. Galileu conseguiu sair, porque escreveu lá uma teoria que mandaram ele escrever a favor não do heliocentrismo, que é da geração a favor da outra teoria. Ele escreveu uma coisa que não dava, e a Inquisição foi em cima mesmo. Ele se safou, mas muitos não se safaram. Bom, vamos passar para o segundo ponto. Desculpe, aqui tem uma coisa que eu não podia esquecer. Quase que eu esqueço. Quando nós falamos aqui numa infinidade de mundos e numa dupla infinidade de durações, podemos também interpretar essa frase junto com o primeiro capítulo da Gênesis, que ele estaria falando aqui em teorias moderníssimas da física, que o que é? As dimensões. Que nós somos apenas uma das dimensões desse universo. Existe uma teoria chamada supersimetria e outra teoria dos multi-universos, que diz que nós somos um dos universos, uma das dimensões. Galileu já está falando tudo isso lá. Vamos ler com cuidado a Gênesis. Vamos aprender a nossa doutrina com os olhos de quem quer conhecer a doutrina em todos os aspectos. A ciência é importante, sim, porque nós espíritas, conduzindo a ciência nas nossas casas espíritas, vamos abrir os olhos daqueles que ainda estão endurecidos, para que eles possam entender o mundo, os materialistas que não querem ver Deus. Dessa forma, vamos chegar no coração deles também, acredito eu. As duas últimas comparações que eu gostaria de fazer é sobre a idade da Terra.
Galileu diz, quando ele fala nos períodos geológicos, que o aparecimento dos seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, por conseguinte, à data que lhe assina a Gênese. A data que lhe assinava, que a Gênese dizia para a criação da Terra, era em torno de 4.000 anos, naquela época. Sabe quando foi descoberto que a Terra tem 4,6 bilhões de anos? Em 1953. 100 anos depois. Sobre a formação do Sol e dos planetas, eu espero que alguém goste do que eu estou falando aqui, vá lá na Gênesis olhar, porque é exatamente o que a ciência diz. Ele diz que os planetas são formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga e que tomam, em virtude das leis de movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Mas ele faz uma dissertação muito mais longa que eu não poderia colocar aqui. A ciência nos diz que o Sol e a Terra, ou todos os planetas, eles são formados da seguinte forma. O Sol era falando só do nosso sistema solar, o Sol era uma estrela, uma protoestrela. Então ele tem uma massa muito grande. Como ele tinha uma massa muito grande, ele começa a atrair cada vez mais fótons e mais energia. Mas haviam outras estrelinhas girando próximo ao Sol. Pela lei da gravidade, o Sol atrai muita massa, e aquelas outras estrelas que estavam próximas começam a perder pela temperatura a massa, porque elas estão muito distantes. Então a nossa Terra, ela vai se esfriando até que, com o passar dos anos, como todos os outros planetas, vão se solidificando e formando a beleza que temos aqui hoje, onde nós vivemos. Eu disse em um artigo que escrevi, porque eu gosto de poesia também, apesar de eu ser física, eu disse que a Terra é um sol que não nasceu, mas floresceu. E não é mesmo? Para concluir, acho que é evidente a atualidade da nossa doutrina. É evidente em cada estudo aprofundado que nós fazemos, seja no âmbito da física, da cosmologia, da geologia, das outras ciências. Essa doutrina que Kardec nos trouxe, que eu já ouvi alguém falar, precisamos atualizar. Ah, minha gente, não precisamos não. Precisamos aprofundar, jamais atualizá-la. Como Joana de Ângeles diz, através de Divaldo Franco, chega lentamente o momento em que a ciência e a religião dar-se-ão as mãos, completando-se mutuamente, apoiadas nos fatos, na razão, na lógica, que deverão ser os sustentáculos de ambas, avançando lentamente na conquista de mais profundos valores e interpretações a respeito da vida e do infinito. Precisamos muito disso. Precisamos de cada um de nós aqui, como diz o nosso querido Raul Teixeira, fazendo essa ponte entre a nossa razão e o coração, pensando com raciocínio e amando muito. Ele disse uma vez lá no nosso centro espírita, que é uma casa muito pequena. Às vezes temos 1, 2, às vezes temos 5 pessoas. Às vezes somos um pouquinho mais, 10, 15. Que é uma beleza mesmo. A gente fica alegre quando a casa está cheia. Aí ele disse assim: vamos deixar que a doutrina nos entre pela razão, nos saia encontre o coração e nos saia pelas mãos, em bênçãos que a divindade nos trouxe, porque estamos todos aqui. Muito obrigado. Querida, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos à Regine Planner o seu trabalho, esta viagem pelo cosmos infinito e mais além.
entregando-lhe uma lembrança do 8º Congresso Espírita Mundial e o respectivo certificado. E apresentamos agora António Gedó, de nacionalidade espanhola,